Você já parou para pensar no que aconteceria se por algum motivo você não pudesse mais trabalhar? Não, eu não estou falando assim de você ganhar na loteria, se aposentar e ir para a praia. Estou falando de uma situação inesperada, como por exemplo uma doença ou algum acidente. Parece assustador, não é mesmo? Então, se por acaso isso acontecer, você sabe que direito você possui? Hoje eu vou te guiar pelo mundo da aposentadoria por incapacidade permanente, a famosa aposentadoria por invalidez. E acredite, é mais simples do que parece. Então, pegue sua caneca de café e fique comigo até o final deste vídeo, vai valer a pena e eu prometo. Olá, meus queridos espectadores, sou o David, advogado da Pereira & Sá Advogados. Estou aqui para ser seu guia nessa jornada. Se você está aqui, provavelmente tem dúvidas sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. E adivinha só, você veio no lugar certo. Nosso canal é dedicado a trazer informações claras e diretas para você. E o melhor, sem aquela chatice das aulas tradicionais. Então, se você quer entender mais sobre os seus direitos, você está no lugar certo. E vamos nessa então. A aposentadoria por incapacidade permanente ela é uma luz no fim do túnel para muita gente. Imagine que, por algum motivo, você não possa mais exercer sua profissão. Pode ser uma doença genética, um acidente de trabalho, ou até mesmo algo que aconteceu fora do seu ambiente profissional. A questão que fica aqui é o seguinte: se isso acontecer, o que podemos fazer diante dessa situação? Bom, a aposentadoria por incapacidade permanente, também conhecida como aposentadoria por invalidez, esse era o nome que se usava antes da reforma da Previdência, ela é um benefício do INSS que é destinado para aquelas pessoas que ficam incapacitadas de forma total e permanente para o trabalho. Isso significa que a pessoa não pode ser reabilitada em outra profissão. Até parece um pouquinho complicado isso, mas a gente vai um exemplo para você entender muito bem. Vamos pegar o exemplo do José. O José ele é um mecânico talentoso. Um dia ele estava ali trabalhando, mexendo com seus carros e aconteceu de um carro atingir o seu braço direito. E o braço dele foi esmagado e ele perdeu a mobilidade desse membro. Agora pensa comigo, como um mecânico pode trabalhar sem um dos seus braços? Complicado, né? Mas, através de um laudo, José poderia estar trabalhando em outras funções. Ele poderia estar desempenhando uma função administrativa, por exemplo. E ainda constata que José também tem formação, né, tem estudo para estar atuando nessa função administrativa. Vamos para um outro exemplo aqui, um outro caso, do Pedro. Pedro já é um eletricista dedicado e durante um serviço, um problema técnico na escada faz com que ele caia e ele fique com um grave problema na coluna. Agora é evidente que Pedro não pode mais trabalhar como eletricista e, diferente de José, ele não pode ser reabilitado para outra função, seja por causa da gravidade do problema deles ou seja porque ele não tem formação por uma troca de funções. Nesses dois casos aqui, então, qual dos dois teria direito à aposentadoria por incapacidade permanente? O José ou o Pedro? Bom, a tendência aqui é que quem receba essa aposentadoria seja Pedro, tá? Porque José ele pode ser reabilitado para outra função, enquanto Pedro, infelizmente, não. Ele não pode mais desempenhar nenhuma atividade que demanda esforço físico, e como ele também não tem formação para outras áreas, ele fica totalmente impossibilitado de estar trabalhando. E agora uma curiosidade aqui. Doenças ou acidentes incapacitantes não precisam ser necessariamente de dentro do trabalho. Pode ser causados por, seja predisposições genéticas, acidentes fora do trabalho, na casa, na rua, enfim, ou de qualquer outra causa. Por exemplo, se Pedro não tivesse sofrido um acidente, mas sim tivesse desenvolvido uma doença grave que o impossibilitasse de executar qualquer tipo de atividade, ele, como por exemplo esquizofrenia, né, ele ainda teria direito à aposentadoria por invalidez sem problema nenhum. E aqui vai mais uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. Você conhece alguém que já passou por uma situação semelhante, seja de José ou de Pedro? Conta aqui nos comentários se a gente quer conhecer um pouco mais da sua situação ou da situação que você tem conhecimento. E agora que já entendemos quem tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, você deve estar se perguntando, como que eu faço para solicitar esse benefício? É muito difícil, muito complicado? E acredite, não é tão complicado quanto parece. Nós vamos ver isso em detalhes. Primeiro passo, você tem que analisar a questão da carência. O que é a carência? É o tempo mínimo de contribuição que você tem que cumprir para cada benefício da Previdência. Primeiro, você tem que ter contribuído, nesse caso, por no mínimo 12 meses de INSS, tá? Ou seja, tem que ter 12 meses de carteira assinada ou de recolhimento de carnê, enfim, para você poder atingir a carência mínima. Mas fica tranquilo, se o motivo da sua incapacidade, por acaso, for um acidente de trabalho, ou doença profissional, ou doença de trabalho, essa carência não se aplica. Aí é isenta a carência. E além disso, existem algumas doenças específicas, como por exemplo, tuberculose ativa, hanseníase, neoplasia maligna, entre outras, que também, uma vez comprovada esse tipo de doença, também não é necessário cumprir a carência. Além da carência, vai ser
necessário comprovar a incapacidade permanente. Isso acontece através de uma perícia médica. Quando você solicita o seu benefício, você vai passar por uma perícia médica no INSS. E aqui uma dica de ouro: leve todos os seus exames, o seu prontuário médico, receita de medicamento que você também deva estar tomando, fisioterapia e assim por diante. Quanto mais informações o período tiver, melhor será para avaliar o seu caso. Outro aspecto relevante aqui: valor do benefício. Quanto que eu vou receber? Vamos lá. Muito atento aqui, pois ocorreram várias mudanças aqui depois da reforma da Previdência. Mudanças, infelizmente, para pior. O valor do benefício pode variar dependendo de alguns fatores, como o tempo de contribuição e os salários que a pessoa possuía. Vou tentar simplificar isso de uma forma bem tranquila para você entender, porque o cálculo é meio complexo. Vamos lá. Vamos supor que você tenha contribuído com uma média salarial de em torno de R$2.000. Essa é a sua média. De acordo com as regras atuais, o cálculo começa com 60% desse valor que você tiver, se você tiver até 20 anos de contribuição. Ou seja, se você tem 20 anos, até 20 anos de contribuição, você vai receber apenas 60% desses R$2.000. Mas calma aí, se por acaso você tiver tempo além desses 20 anos, você vai ganhar 2% para cada ano que exceder esses 20 anos. Vamos colocar um exemplo. Imaginar que você contribuiu por 25 anos. Tá? Então como é que vai ser o cálculo? Vão ser 60%, tá? Mais 5 anos vezes 2%, que resulta em mais 10%. Então a gente soma esse 10% daquele 60%, então a gente vai ter 70%. 70% sobre essa média, que no exemplo era R$2.000, então você vai ter uma aposentadoria de R$1.400. Como você pode analisar, ficou muito mais difícil em termos de valores do que era a regra anterior, que bastava você comprovar, no caso, a invalidez, né? E com isso você iria receber 100%, gente, 100% do valor da sua média, sem qualquer choro, sem qualquer análise de tempo de contribuição, enfim, 100%. Como você viu, houve uma redução bem significativa. Se você tem apenas 1, 2, 5 anos, você vai se limitar a receber tão somente 60%. Por isso é muito importante, antes de você dar a entrada na sua aposentadoria, você fazer uma avaliação da sua situação para ver que você consegue aumentar esse percentual. Isso você pode fazer através da consulta de um advogado especialista na área. Vamos agora falar sobre reavaliação. E se por acaso eu melhorar e puder voltar a trabalhar, ou seja, estou aposentado, mas deu uma melhorada. Bom, a INSS pode te chamar para novas perícias de tempos em tempos. Se for constatado que você recuperou sua capacidade de trabalho, o benefício pode ser cessado. E certamente vai ser cessado, fique tranquilo. Mas não se preocupe, se isso acontecer e você ainda acreditar que não tem condições de trabalhar, você pode entrar com uma ação na justiça para poder reivindicar novamente o recebimento do seu benefício. Por isso é muito importante você também ficar atento que, se caso você tiver realmente uma recuperação, você não deve pensar duas vezes e sim procurar o INSS e pedir a baixa do seu benefício. Então, frisando aqui mais uma vez, que se você se sentir injustiçado, né, com uma decisão do INSS, acreditar que ele avaliou, seja nessa análise de reavaliação, ou seja, quando você deu entrada no seu benefício, então você pode consultar o seu advogado especialista em direito previdenciário, que ele vai preparar uma ação judicial para ir contra a decisão injusta do INSS. E aqui vai mais uma pergunta para você. Você já teve alguma experiência com o INSS? Me diga aí como é que foi. Já fez alguma perícia? Tem dúvida? E já deu entrada, mas está aguardando a perícia? Qual que é a sua dúvida? Nos pergunte aqui que vai ser um prazer para a gente responder. Então, você já sabe quem tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, como solicitar o benefício e até mesmo como é calculado o valor que você vai receber. Mas e agora? O que fazer depois de se aposentar? Não, vamos conversar um pouquinho a esse respeito. Primeiro, reabilitação profissional. Se por um acaso, um milagre, você recuperar a sua capacidade de trabalho, o INSS vai oferecer para você um programa de reabilitação profissional. Muita gente não sabe disso, mas ele oferece cursos, treinamento e até mesmo adaptações para uma nova profissão, né? Aí é importante você avaliar isso, até porque se você for receber uma redução muito grande no valor da sua aposentadoria, é de se pensar em você procurar uma reabilitação em uma outra área. Outra questão muito importante, auxílio acompanhante. Em alguns casos, o beneficiário da aposentadoria por incapacidade permanente tem direito a receber um auxílio acompanhante, que é um adicional de 25% no valor do seu benefício, para quem precisa de assistência permanente de outra pessoa. Então, se você precisar de um cuidador, isso pode ser uma mão na roda, tá? Então, você que tem essa necessidade, você pode estar utilizando esse benefício e vai ter um acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. Acumulação de benefícios. Você sabia que é possível também acumular a aposentadoria por incapacidade com outros benefícios, como por exemplo a pensão por morte? Mas atenta aqui, existem regras específicas para isso e é sempre bom consultar aquele seu amigo especialista, né, aquele advogado de confiança, para entender melhor como isso funciona e você não acontecer o risco de você estar acumulando dois benefícios indevidos e estar fazendo algo que é contrário à legislação. Outra questão muito importante, quem é aposentado por invalidez não pode mais ter nenhum tipo de trabalho. Se você tiver sua carteira de trabalho assinado, tome muito cuidado, porque o INSS vai cair no sistema do INSS, o INSS vai cancelar e ainda vai cobrar todos esses valores que você
havia recebido a título desse benefício, tá? Muita gente pensa que pode estar fazendo algum bico, pode estar fazendo algum trabalho, mas não. A aposentadoria por invalidez é justamente para quem não consegue mais estar trabalhando. Se de alguma forma o INSS descobre que você está recebendo, ou, perdão, que você está trabalhando, gerando renda através de algum serviço, certamente o seu benefício vai ser cancelado e você vai ser cobrado dos valores que você recebeu até então. E se você ficou com alguma dúvida com relação ao assunto que acabamos de tratar, estaremos aqui deixando um vídeo completo que aborda um pouco mais sobre a aposentadoria por invalidez. Ó, é esse aqui que vai aparecer aqui do lado. Acesse esse vídeo, nós trazemos dicas exclusivas a respeito desse benefício. Muito obrigado por ter assistido conosco até aqui, um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.